Fala pessoal, aqui é John da NeuTraderBot. No último vídeo nós vimos sobre o Control Center, que é a janela principal da NinjaTrader. Neste vídeo eu pretendo explorar todas as funcionalidades básicas relacionadas a gráficos dentro da plataforma. Vocês verão que é muita coisa, a plataforma dá uma liberdade bem maior para manipulação de gráficos e isso é muito bom. Então eu vou tomar um pouco mais do seu tempo com este vídeo para poder mostrar todas as potencialidades, tudo que pode ser feito na plataforma. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre funcionalidades relacionadas a gráfico e eu vou ter que dividir esse conteúdo em alguns vídeos porque é muita coisa para se falar. Então vamos começar aqui. Primeiramente eu vou clicar em Connections e vamos conectar ao Market Data da B3. Uma vez conectado, vamos então clicar em New e Gráfico, Chart. E aqui, essa é a primeira janela que vai aparecer quando você for criar um gráfico. A gente vai escolher aqui o Instrument, que é o ativo. Vou colocar aqui WDO, que era o contrato futuro de dólar. E aqui vai adicionar numa lista de instrumento. Eu vou começar de forma mais simples. Eu poderia colocar aqui vários ativos, e ele está aqui, e plotar um gráfico com subgráficos. Então, cada subgráfico teria um ativo. Nós vamos primeiro colocar um único ativo e vamos ver aqui as propriedades que nós podemos configurar. Primeiramente, você pode observar, deixa eu dar um zoom aqui. Você pode observar que nós podemos carregar um template, no qual já vai ter todas as configurações de layout, de indicadores, de estilo. No caso, eu não tenho nenhum configurado. E a primeira configuração que nós temos aqui é de série de dados. Então o preço vai ser baseado no último valor, cotado. Eu poderia colocar em relação ao ESC ou BID, geralmente é o last. E o tipo da série de dados, nós temos diversas opções aqui. Então pode ser uma série de dados de tick a tick, volume, range, em segundo, minuto, dia, semana, Heikin Ashi, Kaji, Renko, um gráfico de ponto, uma linha volumétrico. Então são várias opções aqui. Vamos começar pelo mais simples. Vou colocar aqui um gráfico de minuto, 1 minuto. Em seguida nós vamos ter as opções relacionadas ao time frame. Então aqui nós vamos selecionar se nós queremos carregar os dados em relação a dias ou barras ou custom range, que seria um intervalo de dados de data de início e fim. Eu vou colocar aqui em dias. E nós temos a opção de escolher quantos dias eu quero carregar neste gráfico. Então eu posso colocar, por exemplo, 10 dias, ou 5 dias, uma semana. Isso aqui fica a cargo do usuário. Percebam que tem muita opção de configuração aqui na plataforma, né? Então tem aqui Trading Hours, que nós não vamos mexer, porque já está configurado no instrumento, no ativo. E o Break at End of Day, vamos deixar marcado, não vamos mexer. Agora vem configurações relacionadas ao estilo do gráfico. Eu coloquei um gráfico de 1 minuto. Então eu posso escolher aqui se eu quero que seja apresentado aquele gráfico em formato de box, candles, equivolume, gráficos de sombra, candlestick sombreados. Eu não vou falar toda essa lista aqui não, porque depois eu vou mudar um a um no gráfico para a gente ver como que é cada tipo. Então eu vou deixar aqui. E nós temos configurações aqui das mais diversas, assim como tem no Profit também. A gente pode pintar o gráfico de uma cor, o candle. Se o candle é um candle que está com o preço caindo, vermelho, está subindo verde, aqui tem um nome. Então são muitas configurações aqui. Em questão de visual, nós podemos colocar em Auto Scale, podemos centrar a escala no preço. Tem aqui o label, em qual painel vai colocar esse ativo, vai ser no painel 1. Então temos aqui várias configurações, eu não vou mexer mais nisso. Deixa eu voltar aqui o zoom. Uma vez configurado isso, o usuário também tem a opção de salvar essas configurações. Então poderia vir aqui Preset Minute e salvar. Então depois de gastar um tempo aqui configurando, você pode salvar isso, que a próxima vez que você for carregar um gráfico, já está tudo configurado. Eu vou dar então OK. E aqui vai carregar então o gráfico WDO. Vamos esperar um pouquinho, que está puxando da base de dados. Então percebam que demorou um pouquinho
essa primeira carga, né? Porque não tinha os dados históricos salvos na minha máquina até este momento. Vou então maximizar essa tela para poder facilitar a nossa explicação aqui. Eu vou começar então falando sobre o menu aqui no canto superior. E nós vamos abordar aos poucos todas as características aqui do gráfico. Então nós temos aqui primeiro o ativo, o qual eu posso clicar aqui e mudar para um outro qualquer. Posso mudar, por exemplo, eu estou conectado no sinal da B3, né? Eu poderia vir aqui, Petro 3. O gráfico vai carregar exatamente a mesma configuração, só que com o ativo Petro 3. Ok, então carregou aqui o ativo Petro 3. Eu vou voltar para o dólar, para a gente continuar a nossa explicação. Vocês vão perceber com a utilização da plataforma que a primeira vez que carrega os dados costuma demorar um pouquinho mais, mas depois é só uma atualização, né, de informação no gráfico, então o gráfico funciona muito rápido. Aqui na segunda opção nós podemos mudar o tipo da série de dados. Então pode ser uma série de minuto, segundo, range, tick, volume. Então aqui uma configuração rápida que já foi apresentada ali quando a gente abriu o gráfico. E para abrir aqui as mesmas configurações quando a gente criou o gráfico, você pode clicar com o botão esquerdo na série de dados, com o botão direito, Properties, vai aparecer exatamente as mesmas opções. Então aquela segunda opção ali do menu superior é essa primeira parte de Data Series. Nós podemos configurar aqui de forma mais rápida. Observe que não aparecem todas as opções. Eu poderia, por exemplo, clicar aqui em configurar, adicionar aqui e colocar, por exemplo, Renko, que não está aparecendo. E aqui quais valores de Renko que eu quero que apareçam. Eu quero que apareça o 1, quero que apareça o 5, eu quero que apareça o 10. Ok. E aqui o Renko eu quero que seja a primeira opção da lista. Vou OK. Quando eu clico aqui, agora observem que aparece a opção de Renko com 1, 5 e 10. Então eu posso clicar aqui, 5, e mudar o meu gráfico para a minha série, né, para Renko. Observe que meu gráfico agora está sendo carregado por uma série de dados do tipo Renko. Então carrego o gráfico aqui em 5R. Eu vou voltar aqui para 1 minuto e eu estou cortando aqui no vídeo toda vez que dá loading. Eu estou cortando para tornar o vídeo mais curto, mas vocês vão perceber aí na sua plataforma que demora um pouquinho quando você muda o tipo da série de dados, porque a plataforma precisa recalcular tudo. Ok, então temos aqui o gráfico de 1 minuto, vamos prosseguir. Temos aqui outras opções. Temos aqui então o tipo, o estilo do gráfico, né? E aí nós vamos explorar aqui as apresentações diferentes. Eu vou dar um zoom out aqui para a gente poder ver melhor. Eu posso colocar em formato de caixa. Geralmente é a apresentação dos gráficos de Renko, né? Não tem as velas. Então tem esse formato de caixa, eu posso colocar a vela também. Tem o formato candlestick. Tem o formato de equivolume. Isso aqui é muito interessante, né? Porque você vê no mesmo gráfico, a largura da barra varia de acordo com o volume negociado naquela barra. Então as barras mais largas tiveram um volume maior. E as barras mais finas, que algumas a gente não consegue nem ver, tiveram um volume menor. Então está em proporção. Vamos continuar. Então temos aqui o Hollow Candlestick, que é o candlestick, só que vazado, né? Só tem preenche a cor na linha do candlestick. Temos também a opção de colocar um gráfico de linha, com base no fechamento do preço. Um gráfico de montanha, então preenche aqui para baixo da série. É exatamente o mesmo do gráfico de linha, só que com preenchimento abaixo. Temos os gráficos de OHLC, que é um outro formato, né? Em vez de ser barra, é uma linha com o valor de máximo, mínimo, abertura do lado esquerdo, fechamento do lado direito. Então tem algumas opções aqui, completo, sem a abertura, né? Só o high, low e o close, ou só o high e o low. Então não tem nenhuma tracinho do lado esquerdo nem do lado direito. Temos o gráfico do tipo open close. Ele se diferencia da barra, se você for olhar bem, né? A barra vai pegar o valor máximo e mínimo e criar uma barra. O open close vai fazer isso só entre o open close.
Bom, perceberam a diferença. Agora eu vou mostrar aqui as outras opções. Tem aqui alguns atalhos, né? Ctrl Down, Ctrl Up, Alt Down, Alt Up. Então isso aqui é para a gente poder fazer o scroll. Ctrl para cima, vai voltar aqui na série de dados. Ctrl para baixo, vai trazer os dados mais recentes. Alt para cima, vai diminuir a largura das barras. Alt para baixo, vai aumentar. Então são configurações aqui que você pode fazer por atalhos. Continuando, nós temos ali outras opções. Temos aqui a opção de Drawing Tool. Então aqui são estudos que você pode adicionar ao gráfico e tem várias opções. Eu não vou falar de todas aqui, mas são muitas opções mesmo. Não acho que tem nada muito diferente aqui do Profit Chart, né? Tem por onde fugir. A diferença em relação ao Profit Chart está em outras características, né? Como você manipula esses objetos dentro da plataforma. A gente vai ver isso em outro vídeo. Nós temos a opção de dar zoom e fazer o zoom out também. Temos o tipo de cursor que nós vamos utilizar. Ele está aqui em off, então vai aparecer esse cursor. Eu posso mudar para local, crosshair. Então vai aparecer essa linha horizontal e vertical. Facilita aqui a inspeção visual, né? Você saber se houve um cruzamento ou não na linha horizontal. Deixa eu colocar aqui o tipo de candlestick. E tem aqui outras opções. Eu vou abordar isso quando a gente for falar de múltiplos gráficos, múltiplas janelas, né? Mas tem o crosshair global e o global sem time scroll. Então, quando você colocar no global, por exemplo, e você linkar os gráficos, quando você mexer para cá, ele vai mexer nos outros gráficos. Vai aparecer exatamente essa cruz, né? A linha vertical e horizontal nos outros gráficos, estão linkados com esse. Por hora, vamos simplificar, vamos colocar aqui no local. Então aqui a gente tem a próxima opção, que é o Show Data Box, que é esta caixinha aqui, que vai mostrar onde o cursor está, os dados daquela barra. Os dados de data, horário, abertura, fechamento, máximo, mínimo e volume. Vou fechar. Próxima opção aqui é o Chart Trader. Então, assim como tem no Profit, você pode habilitar aqui o Chart Trader. Vai para esse lado direito para fazer uma boleta rápida, né? Para você poder comprar, vender. Eu posso aqui deixar ali escondido. Ou eu posso simplesmente desabilitar. Em seguida eu tenho os Data Series. Vai aparecer aqui exatamente a mesma janela. Se você clicar sobre a série, botão direito, propriedades. E a mesma configuração também aqui que você tem ao abrir um novo gráfico. Vou fechar. Nós temos aqui indicadores que nós podemos acrescentar ao gráfico. Então tem uma opção aqui grande de indicadores, né? E um detalhe importante, né, que os indicadores aqui eles são altamente personalizados. Então tem muitos atributos e parâmetros para cada tipo de indicador disponível na plataforma. Em seguida nós temos aqui as estratégias que nós podemos aplicar a este gráfico. Então aqui eu não criei nenhuma estratégia ainda. As disponíveis são essas daqui, que já vem por default na plataforma. Esse aqui é um assunto bastante interessante, né? É o foco aqui da comunidade. Com certeza nós vamos explorar bastante nos próximos conteúdos. E por último, nós temos aqui as propriedades. Aí são propriedades mais gerais do gráfico. Deixa eu expandir aqui, dar um zoom. Então são propriedades mais gerais, né? Eu posso aqui permitir o drag and drop, que é uma funcionalidade bem interessante. Você pode puxar indicadores de um gráfico para o outro e já vai configurado automaticamente. O tipo de fonte do gráfico. Aqui tem nome da aba. Então tem muitas configurações aqui, eu não vou passar uma a uma para não deixar o vídeo muito extenso. Continuando aqui, agora explorando a área do gráfico. Aqui no eixo vertical eu posso comprimir e expandir, como temos isso em várias plataformas. O eixo horizontal também. Se eu clicar aqui no gráfico com o botão esquerdo e movimentar, eu vou deslizar aqui o gráfico. Se eu clicar com o botão direito e segurar, não vai fazer nada. Se eu clicar com o scroll do mouse, ele vai aparecer aqui uma tabelinha de dados, né? E onde eu estiver com o cursor, eu vou ver os dados. Então isso aqui é bem interessante, achei isso bem legal.
bem diferente, né, do Profit. Ainda no eixo vertical, se eu clicar com o botão direito e propriedades, eu tenho aqui as propriedades do eixo. Posso ter o range fixo, ou posso ser automático. Ele pode ser baseado nos dados que estão na tela ou nos dados completos da série de dados. As linhas você pode colocar automáticas, as linhas horizontais ou fixas. Deixar em automático. Tem aqui configurações de margem, superior, inferior e o tipo da escala. Eu posso colocar aqui, por exemplo, logarítmico. Vou aplicar e vou dar OK. E o que é a escala logarítmica para quem não tem tanto traquejo? A escala linear, né? Se você tiver uma variação de 10 pontos no determinado momento, depois uma variação de 100 pontos, a barra vai ser bem maior quando tiver essa variação de 100 pontos. A escala logarítmica, ela tenta reduzir esse efeito. Então você tem uma escala que ela reflete mais as variações percentuais. Então se você tiver uma variação de 10% quando o preço está a R$3, uma variação de 10% quando o preço está a 300, num gráfico linear vai ser bem diferente o tamanho dessas barras. No gráfico logarítmico vai ser o mesmo tamanho para essas barras. Essa variação vai ter o mesmo tamanho. É isso que é a escala logarítmica. Aqui no eixo horizontal, se eu clicar com o botão direito, eu não vou ter opções do eixo. Então vamos continuar aqui agora. Eu posso clicar com o botão direito em cima do gráfico e vou ter aqui várias opções. Então vou ter a opção de instrumento, que eu posso mudar o ativo aqui, que está em WDO, posso passar para outro ativo. Intervalo, posso modificar aqui também, mas já está lá no menu superior. Posso criar alertas, e aí tem aqui configurações para se criar alertas. Clicar aqui em Add. Eu posso tocar um som, compartilhar uma mensagem, abrir um pop-up, ou criar uma ordem, automatizar alguma ordem. Deixa eu cancelar. Com o botão direito ainda, em Data Series, né? Eu vou ter essa janela de configuração do gráfico, de quais são as séries que vão ser plotadas. Indicadores, nós já vimos, eu vou abrir de novo. Estratégias também. Drawing Tools, eu tenho aqui um atalho para poder colocar estudos. Zoom in, zoom out, paste. Always on top é a janela, né? Então ela vai estar sempre acima de tudo. Por exemplo aqui, se eu clicar atrás no Ctrl Center, ele não sobrepõe a janela do gráfico, tá vendo? Se eu desabilitar o Always on top, se eu clicar no Ctrl Center, ele pula para cima do gráfico. Continuando, temos aqui Show Tabs. Percebam que nós temos abas em analogia com o Profit Chart aqui embaixo. WDO 223, posso criar outras abas. Eu não vou fazer isso neste vídeo agora, mas a gente vai explorar isso depois. Então eu posso esconder as abas. Eu posso voltar, clicar com o botão direito e apresentar as abas. Então vamos explorar as outras funções. O Crosshair, eu posso mudar por aqui também. A tabela de dados, inclusive com atalho, né? Ctrl D. Então se eu vier no gráfico apertar Ctrl D, vai mostrar a tabelinha ali. Ctrl D de novo, sumiu. Eu posso também salvar a imagem desse gráfico, então é legal, interessante, né? Se você quiser salvar, em vez de ir lá no Windows, capturar a tela, mandar para alguém, você salva aqui e já manda. Tem a opção de imprimir, tem a opção de compartilhar. Eu posso recarregar todos os dados históricos novamente. E aqui em Templates, depois que eu configurar aqui todo o gráfico, eu posso vir aqui com o botão direito em Templates e salvar este template aqui. E por fim, propriedades, que são as mesmas propriedades que nós vimos neste íconezinho aqui no menu superior. Bom, eu peço desculpas por ter deixado esse vídeo um pouco mais longo, mas eu queria realmente explorar todas as possibilidades aqui de configuração dos gráficos, as configurações mais básicas. No próximo vídeo nós vamos ver coisas mais avançadas, como colocar subgráficos, como colocar mais de um ativo no mesmo subgráfico, em subgráficos diferentes. Então tem muita possibilidade de personalização e é isso que eu quero explorar no próximo vídeo. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo e nos vemos no próximo. Até!